As sardinhas são um peixe oleoso, pequeno e rico em nutrientes. Mais de 2 milhões de toneladas são capturadas em todo o mundo a cada ano, e apenas um país produz mais de 25% de todas as sardinhas enlatadas do planeta. Mas você já se perguntou como as sardinhas em lata são feitas? Neste vídeo, descobriremos como bilhões de sardinhas são pescadas e enlatadas. A pesca da sardinha começa no porto. O melhor momento para pescá-las é ao anoitecer, quando as sardinhas seguem o plâncton em direção à superfície. Muitos pescadores saem ao mar em busca de bancos de sardinhas que se reúnem em águas costeiras. Nos velhos tempos, os pescadores seguiam as gaivotas e procuravam bolhas na superfície. No entanto, os tempos mudaram, e agora eles têm tecnologia mais avançada. Os barcos levam a bordo uma sonda que emite sinais de áudio para o mar e os reflete se houver algo escondido sob a embarcação. Quando descobrem um banco de sardinhas, devem agir rapidamente. Se não cercarem o banco rapidamente, os peixes escaparão. Então, o barco acelera e lança a rede a uma velocidade considerável. O barco navega em círculo, uma forma simples, mas inteligente, de acuar os peixes. Quando o capitão considera que as sardinhas estão cercadas, usa o guincho para tensionar a corda. A rede é fechada, e já capturam centenas de sardinhas. Mas a rede traz tantas sardinhas que pesa demais para serem levantadas a bordo, então eles têm que fazê-lo manualmente usando redes menores. O processo dura apenas alguns minutos. A próxima fase é levar o peixe para a terra enquanto está fresco. Satisfazer a demanda mundial por sardinhas enlatadas é uma operação em escala industrial. Os barcos descarregam no porto e abastecem os caminhões refrigerados, que levam as capturas para as fábricas processadoras de peixe. Na fábrica de enlatamento, eles processam quase 1 milhão de sardinhas por dia. Enlatar peixe, em uma escala tão grande, implica ter um maquinário mais moderno, e pelo menos 800 pessoas. As sardinhas chegam à fábrica poucas horas depois de serem pescadas. A descarga é rápida. A fábrica quer processar as sardinhas em menos de 5 horas. Elas têm que estar muito frescas para oferecer a máxima qualidade ao consumidor. Tudo começa quando as sardinhas recém-pescadas são colocadas em um tanque de água gelada para mantê-las frescas. A temperatura do peixe deve ser mantida abaixo de 5 graus Celsius para evitar que se estrague. Em seguida, as sardinhas frescas passam por uma máquina que deposita o peixe em uma esteira distribuidora. As sardinhas são classificadas por tamanho e caem no recipiente adequado. Mais tarde, os trabalhadores carregam essas sardinhas em uma máquina que retira as escamas. O primeiro problema é que ninguém quer comer a cabeça nem a cauda, então, a primeira coisa que fazem é limpá-las. Os peixes passam então por uma esteira de água doce para a próxima etapa. É adicionado sal grosso para dar consistência. As trabalhadoras se encarregam de limpá-las. Enxáguam-as com água do mar e as colocam na lata. As latas viajam em uma esteira até uma estação de trabalho com a parte de baixo aberta e para cima. São preenchidas manualmente para diminuir a possibilidade de que corpos estranhos sejam introduzidos nelas. As operárias colocam peixe suficiente em cada lata. E em apenas alguns minutos as sardinhas já estão enlatadas. Para garantir que cada lata tenha o peso correto, elas são pesadas uma por uma, e a quantidade de peixe é corrigida, se necessário. Com a lata aberta, elas passam para a fase de cozimento. O próximo problema é que elas foram enlatadas cruas. Se fossem deixadas nesse estado, apodreceriam antes de chegar ao consumidor. Para evitar isso, elas precisam ser cozidas. A própria lata é usada como panela para cozinhá-las. As sardinhas são colocadas em fornos gigantes, onde são cozidas no vapor a 100 graus Celsius por 30 minutos. Depois de cozidas por 30 minutos, um trabalhador vira as latas e as coloca em outra esteira transportadora. Nessa fase da produção, o lote passa por maquinário pesado. Todas as sardinhas cozidas são gradualmente colocadas em uma única fileira, mergulhadas em azeite de oliva, as latas são preenchidas até o topo, e o azeite sobressalente é eliminado. Quando a tampa é colocada, a máquina sela as tampas com pressão, de modo que, quando saem, estão embaladas a vácuo. As latas ficam seladas e completamente cheias, mas encharcadas em óleo. A solução é limpar e esterilizar as latas. Mais tarde, as latas chegam a uma máquina que as lava com água a cerca de 90 graus Celsius, e as deixa impecáveis. Em autoclaves, elas são esterilizadas com vapor a 110 graus Celsius por 1h30 para eliminar micro-organismos. Em seguida, são embaladas e estão prontas para viajar pelo mundo inteiro. Em apenas 5 horas, essas sardinhas passaram do mar para a lata.